Bom dia, turma. Vamos para o módulo 4, monômio e introdução de polinômio. Objetos de conhecimento, monômios, grau de monômio, operações com monômios, introdução de polinômio, grau de um polinômio, monômio. Monômio é toda expressão algébrica formada por um número real e ou uma variável, ou por uma multiplicação de uma letra e número, que pode ser representada por um único termo. Exemplo: 5K, 232W ao cubo, 3MT ao cubo. Como vimos anteriormente, todo monômio pode ser dividido em duas partes: coeficiente, que é a parte numérica, e parte literal, que é a letra. Então, exemplo: 2AB ao cubo. O coeficiente é o 2 e a parte literal, AB ao cubo. Monômios semelhantes ou termos semelhantes. Denominamos monômios semelhantes àqueles que apresentam a mesma parte literal. Exemplos: 2xy e 27xy são semelhantes, pois apresentam xy com parte literal. Grau de um monômio. O grau de um monômio é dado pela soma dos expoentes da parte literal. Exemplo: 2AB ao cubo. Então, o A, no caso aqui, ele tem umzinho. Então, a gente vai somar 1 mais 3, vai dar de quarto grau. Ok? Outros exemplos. Então, temos aqui uma tabela onde tem a parte literal, o coeficiente numérico e o grau. Então, o primeiro monômio, 8t. 8, coeficiente, t, a parte literal, e toda letra sozinha, ela tem um expoente 1. Então, é de primeiro grau. 27xy ao cubo. 27 é o coeficiente numérico. Xy ao cubo é a parte literal. E o grau é de quarto grau, porque o x tem umzinho, então 1 mais 3 dá de quarto grau. Parte, o coeficiente é o 3. Parte literal, AB à quinta, C ao quadrado. E aí a gente vai somar. O A tem umzinho, mais 5, mais 2, que vai dar de oitavo grau. Já nesse caso aqui, ele não tem letra, mas é um monômio porque é um termo só. Então, 223 é o coeficiente, não tem parte literal, significa que é de 0 grau ou grau nulo. Adição algébrica de monômios. Só é possível adicionar ou subtrair monômios semelhantes.
Esse processo é conhecido como redução de termos semelhantes. Exemplo: 5x mais 7y. Então, são semelhantes porque o x é o mesmo. Então, a gente isola os números, botando dentro do parênteses, sendo multiplicado pela letra. Soma os dois, e aí fica 12x. Outro exemplo. X ao quadrado menos 4x ao quadrado menos 12x ao quadrado. São semelhantes. Toda vez que a letra estiver sozinha, tem um zinho na frente. Então, a gente isola 1, 4 e 12 vezes x ao quadrado. E aí vai resolver a conta. 1 menos 4 vai dar menos 3. Menos 3 com menos 12 vai dar menos 15x ao quadrado. Multiplicação e divisão de monômios. É possível obter o produto ou quociente entre dois ou mais monômios com termos semelhantes, ou até mesmo com os termos não semelhantes. Exemplo: 5x vezes 4x ao cubo. Então, a gente separa os dois números e separa os dois termos, as duas partes literal. Multiplica os dois, vai dar 20. E aqui o expoente é 1zinho, bases são iguais, multiplica os expoentes. 1 mais 3 vai dar 4. Outro exemplo. 21 e 7 a gente separa, coeficiente, parte literal, divide com parte literal. Então ficou A dividido com A, B dividido com B, na parte literal. 27 dividido por 21 dividido por 7 vai dar 3. Aqui é uma divisão de bases iguais. A sozinho tem um 1zinho de expoente. Então, 3 menos 1 vai dar 2. E aqui é a mesma coisa, também vai diminuir os expoentes. 4 menos 2, 2. Potência de monômios. Para efetuar a potenciação de monômios, basta efetuar a parte numérica e a parte literal à potência indicada. Exemplo. Então, eu tenho aqui 5y ao cubo elevado a 2. Então, o que acontece? Esse 2 vai vir para o 5 e para o 3 ao cubo. E aí, o que acontece? A gente resolve ele e resolve isso aqui. No caso, 5 ao quadrado vai dar 25. Aqui, a propriedade da potência, quando temos dois expoentes para uma base só, pega os dois e multiplica. 3 vezes 2 dá 6. Então, a resposta vai dar 25 y à sexta, porque multiplicou os dois aqui. Outro exemplo. Então, esse 3 vai para o 4, vai para o x à quinta e vai para o z ao quadrado. E aí multiplica. 4 à terceira é 4 vezes 4 vezes 4, vai dar 64. Aqui multiplica os dois, 5 vezes 3 dá 15, e aqui 2 vezes 3 dá 6. Radiciação de monômios. Na radiciação de monômios, deve-se extrair a raiz da parte numérica e da parte literal. Exemplo. Raiz cúbica de 8x à sexta, y elevado a 12 e t elevado a 9.
Então, o que a gente faz? Vai botar raiz para o 8, raiz para o x a sexta, raiz para y a 12 e para t a nona. 8 é a mesma coisa que 3 a terceira. 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. E o 9, 3 vezes 3. E aí o que a gente faz? Corta esse 3 com esse, com esse, com esse e com esse. Sobrando 2x ao quadrado, y à quarta e t à terceira. É como se eu tivesse feito o quê? 6 dividido por 3 dá 2. 12 dividido por 3 dá 4. 9 dividido por 3 dá 3. E transformei ele aqui. 3 dividido por 3 dá 1zinho aqui. Introdução ao polinômio. Durante o intervalo entre as aulas, André propôs um desafio em matemática a seu amigo Carlos, que, sem hesitar, logo topou. Assim, André lhe pediu que fizesse os seguintes cálculos, nessa ordem. Então, foi o seguinte. Primeiro, pense em um número. Segundo, adicione 5 a esse número. Terceiro, multiplique o resultado por 2. Quarto, subtraia 4. 5, divida por 2. 6, subtraia do total o número que você pensou inicialmente. Então André perguntou a Lucas se o resultado final haveria sido 3, e Lucas confirmou. Agora é sua vez. Você pode usar qualquer valor e o resultado mesmo. Qual foi o número encontrado? Então, no caso aqui, como eu não sei o número, vou colocar como x. Do x, adicionei 5. Depois, multipliquei por 2. Do resultado, subtraí 4. O resultado, eu dividi por 2. Depois, subtraí do total número que eu pensei. Isso significa que vai dar 3 mesmo. Chamamos de polinômio toda expressão algébrica formada por números, que é o coeficiente numérico, e letras, que é a parte literal, representada por um ou mais termos. Exemplo, 2x mais 3y menos 4z. Ou a menos 2b. Classificação de polinômios. O polinômio pode ser classificado em monômio, possui apenas um termo. Exemplo, 2xy. Pode ser classificado em binômio, possui apenas 2 termos. Exemplo, 2xy menos 3z. Trinômio, possui apenas 3 termos. Exemplo, 2xy menos 3z mais 5. E os polinômios com mais de 3 termos não possuem nome especial. Então, no caso aqui, se tiver mais de 3 termos, é chamado simplesmente de polinômio.
grau de um polinômio. Para determinar o grau de um polinômio reduzido não nulo, quer dizer, diferente de zero, devemos observar o grau de cada um de seus termos, quer dizer, de cada um monômio, e identificar o maior deles. Então, exemplo. Então, a gente tem aqui dois polinômios, e aí a gente vai separar seus termos em graus, termo de maior grau, e dizer qual é o grau desse polinômio. Então, vamos lá. 2n ao quadrado menos 3. Então, 2n ao quadrado dá de segundo grau, porque n ao quadrado. O menos 3 é de grau zero, porque não tem letra. Então, o de maior grau é 2n ao quadrado. Isso significa que esse polinômio é de segundo grau. Agora o de baixo. São três partes. Então, a primeira, 3xy ao quadrado. Então, se você olhar aqui, o x está sozinho. Então, 1 mais 2 vai dar terceiro grau. O segundo, a ao quadrado b c ao cubo. Está de sexto grau, porque o b está sozinho. Então, 2 mais 1 com 3 dá sexto grau. E o último, menos 2a. O a está sozinho, é de 1 grau. Então, o maior termo é o 2 ao quadrado bc ao cubo. Sendo assim, esse termo é de sexto grau. Exercício. Questões do livro. Página 394, questões do 1 ao 4. 395, questões 5 e 6. E 396, questões do 7 ao 10. Fazer os cálculos no livro. Caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno e me mandar as fotos do exercício pronto. Por hoje é só e até a próxima.